responsáveis pela educação, pelo ensinamento, pelo cuidado, pelo suprimento do Heitor Gael. Os seus padrinhos, por gentileza, venham. Deus. Não poderia faltar também nessa festa linda chamar aqui a minha esposa, a Morgana, e não poderia faltar o meu gatinho, pastor Edmar, amém? Fernando e Davi também, amém? Glória a Deus. Família completa. Glória a Deus. Glória a Deus. Está faltando alguém nessa família aqui ou não? Venha. Educação, ele falou que educação não é com ele, mas cuidar é dele. Ele tem horário reservado para cuidar dessa bênção. Amém? Então, amados, o Senhor Jesus, Ele nos deixou essa instrução e esse legado de nós, como os pais, apresentar os nossos filhos ao Senhor. Não batizar. Porque o batismo, ele acontece quando o ser humano, o jovem, aquele que tem a condição de optar, de escolher, ele escolheria entre ser batizado ou não. Então nós consagramos ao Senhor. E a palavra do Senhor é linda que diz que quando nós consagramos, não há resgate. Por isso que nós cremos que essa apresentação do Heitor Gael é uma apresentação da qual nós estamos ligando da terra ao céu. E o Senhor vai cuidar do Heitor, para que os seus pés não se desviem, para que seus passos não sejam desviados do caminho perfeito. Qual é o caminho? O Senhor diz assim que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, o Senhor vai guiar o Heitor Gael nesse caminho. Mas ele conta com a responsabilidade também dos pais. Os pais, os padrinhos, os avós são partes importantes, porque aos pais está o peso maior, mas aos padrinhos também tem de cuidar, de zelar, de educar, de ensinar, de corrigir. Tanto os padrinhos como os avós, todos têm a responsabilidade. Amém? Então, com certeza, o Heitor Gael aqui está coberto aí de uma grande quantidade de pessoas para cuidar. Fora isso, nós temos uma nuvem de testemunhas aqui para poder também educá-los. Eu tenho certeza que como foram educados, essas duas bênçãos que eu peguei no colo, essa aqui então eu peguei no colo, essa aqui não deixou não. Ô tio, você é sua moça. Com certeza ele também vai ser educado, ensinado no caminho que é o Senhor Jesus. E o Senhor vai instruí-los para poder ensinar, educar ao Heitor a não se desviar. Qual é o caminho? Jesus Cristo. Amém? Porque filhos são bênçãos do Senhor. Salmo 127:3 diz que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Olha que diz no versículo 4 e 5 desse mesmo capítulo 127, 4: como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a
a sua aljava. O Dudu está enchendo, tem 13, ele falou que é mais. Ele está seguindo a risca ali. Ele falou que não vai construir uma família, vai construir uma tribo. Glória a Deus. E conta com a responsabilidade, com o apoio de todos. Amém? Glória a Deus. Então, nesse momento, nós vamos apresentar o Heitor Gael. Vou ter o privilégio de segurá-lo. O pastor Edmar vai orar pelo Heitor Gael. Heitor Gael, olha que não, pastor. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Heitor, nome grego, Aditrói. Gael, famoso artista. Muito bem, vamos apresentar. Lá em Lucas capítulo 2, ele fala que Jesus, os pais tendo cumprido o tempo da purificação, foi apresentado lá no templo como este garoto agora, né? E quando nós o entregamos nas mãos do Senhor, toda sorte de bênção virá sobre ele, toda alegria para os pais. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, cuja presença estamos nessa noite, levantando a nossa voz para declarar a bênção quando entregamos as tuas mãos a vida deste menino. Assim como foi com Jesus ali naquele templo em Jerusalém, aqui também nós o fazemos, dedicando ao Senhor, para que seja guardado na tua palavra. E como já foi dito aqui em Provérbios 22:6, instrui o menino no caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Em Eclesiastes 12:1 diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer dele, não tenho contentamento algum. Desta forma nós abençoamos esta vida, a seus pais, os seus irmãos, os seus familiares, no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumpridas as formalidades devidas, conforme nós assim cremos, o pastor Cosme muito bem colocou, o tempo do batismo se dará no momento oportuno, e isso com certeza se dará aí em breve. Queremos agradecer a presença de todos que nos visitam. Sejam muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus, nesta noite gelada de 30 graus. Alguém pergunta: por que você está de terra? Eu me sinto bem. O calor para mim não faz diferença, porque quem refrigera minha alma é o Espírito Santo, e é mesmo o Espírito que refrigera a alma de vocês. Amém? Glória a Deus. É de praxe a Igreja Manaim ensinar a palavra de Deus, guardando-a no coração, e a gente o faz memorizando alguns versos. Então eu quero convidar a todos para irmos comigo lá em Romanos 3:23, lá no livro, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3 e verso de número 23. Romanos capítulo 3, 23 diz: todos pecaram e foram separados da glória de Deus. É isso que está na sua Bíblia? Porque todos pecaram e foram separados da glória de Deus. Destituídos, separados, né? A minha versão aqui diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu gostaria que todos lessem na sua versão mesmo esse verso, Romanos 3, capítulo 3, verso 23, por gentileza, toda a igreja. Porque todos pecaram e destituídos são da glória de Deus. Romanos 3, 23.
Deus. Eu gostaria de ouvir as vozes mais lindas que tem aqui, que naturalmente são as mulheres. Então, por favor. Porque todos pecaram e destruídos estão na glória de Deus. Romanos 3:23. Amém? Romanos 3:23 diz que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Os homens agora bem forte, citando esse verso na palavra de Deus. Porque todos pecaram e destruídos da glória de Deus. Os desafinados do ritmo, de novo, por gentileza. Todos os homens, a uma só voz. Me ajudem. Tem jeito, vamos lá. Vocês estão esperando comer a feijoada da Brenda no sábado que vem, é isso? No dia 11 de março? Ah, sim, ela entrega em casa, R$5, ela vai Interlagos para entregar na casa. Para você a taxa com 5,50. A propaganda vincula, então ela está vinculada. Jesus pode conseguir. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos aos varões aí, por favor, me ajudem, né? Os homens. Pelo amor de Deus, Milton. No 3 aí. 1, 2, 3, vai. Porque todos pecaram e estão livres da glória de Deus. Que vexame. Que vexame. Irmãs, vamos dar um banho novamente aos irmãos. Vai lá. Não, a última não. As irmãs vão ensinar. Por favor, irmãs, as mulheres. Ensine os homens aí. Agora, bonito. Porque todos pecaram e destruídos da glória de Deus. Romanos 3:23. Aí sim. Aprenderam, varões? Glória a Deus. É bom estar descontraído na casa do Senhor, porque aqui a alegria do Senhor é a nossa força. Nós vivenciamos dias difíceis, quer queira, acreditemos ou não, nós vivenciamos dias trabalhosos. E uma das coisas que o Espírito Santo quer do povo de Deus e daqueles que se aproximam de Cristo é que a santificação se aproxime dele também. Ou seja, nós precisamos voltar a nossa mente para a palavra de Deus. Porque esse verso que nós lemos, ele é eu posso fazer aqui uma analogia, uma comparação com um grande balaio, com um grande cesto, né? Está escrito assim: todos pecaram. Quando a gente vai no Heitor Gael pequenininho, essa sentença caiu sobre ele também, porque está em Adão e Eva. Por isso que Paulo escreve aos Romanos: todos pecaram e foram separados, destituídos da glória de Deus. Só que há uma notícia boa: Jesus veio e morreu na cruz para resgatar o homem que havia perdido. Amém? E lá em Romanos 8:1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Romanos 8 fala disso. Então é importante que nós tenhamos em mente que Deus nos fez para o louvor da sua glória. Mas um dia, por conta do destino e por conta das nossas mazelas, nós fomos separados da glória de Deus, fomos destituídos, perdemos esse direito lá no Jardim do Éden. E hoje eu quero falar um pouco a respeito dessa situação. Eu vou pedir Cristo, que o irmão aqui desligue para mim. Já deu o meu pensamento aqui, viu como estou crescendo aí? Já estou até entendendo o que o pastor pensa aqui. Então, eu quero convidar a todos a abrir lá no livro de Samuel, o segundo livro do Samuel, que não é o filho do Carlinhos, esse aqui, né? Mas é o Samuel que originou o nome. No capítulo de número 11 do segundo livro de Samuel, nós vamos encontrar um episódio que nos remete a uma situação que é muito recorrente nos dias de hoje. E é importante que a igreja, os amigos que nos visitam, saibam que o nosso Deus é um Deus de amor,
é um Deus de misericórdia, mas também é um Deus de justiça. Porque se Deus fosse somente amor e não fosse justiça, nós não confiaríamos nele. Se ele fosse só justiça, nós estaríamos perdidos. Ou seja, este binômio, justiça e amor, nos faz estar em pé hoje aqui nesta casa para adorar o seu nome, como já o fizemos. Amém? Então, aqui a partir do verso de número 1, eu vou ler este trecho do Velho Testamento, que diz o seguinte: e aconteceu que, segundo o livro de Samuel 11:1, tendo decorrido um ano do tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e a todo Israel, e a eles destruíram os filhos de Amon, cercaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu no terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista, e mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: porventura não é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio e ele se deitou com ela, pois estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa, e a mulher concedeu e mandou dizer a Davi que estava grávida. Glória a Deus. Só até aí. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua palavra estamos e queremos que o Senhor nos abençoe, para que entendamos e as nossas mentes sejam direcionadas para este relato, para aquilo que o Espírito Santo quer que nós aprendamos esta noite. No nome soberano do Teu Filho Jesus Cristo, que pedimos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aqui nós encontramos uma situação bastante comum nos dias de hoje. Nós vivenciamos um mundo perverso. Mas o que me chama a atenção, e é isso que eu quero trazer a nosso entendimento, existe um ditado que é muito comum e recorrente, que diz assim: mente vazia, o que é mesmo? Oficina de quem? Mente vazia, oficina do diabo. Quer dizer que quando nós não estamos pensando em algo, e sobretudo na palavra de Deus, a nossa mente vai buscar alguma coisa que vai desagradar a Deus. Então é muito, muito importante que o ser humano esteja ligado na rocha, na videira, meditando dia e noite na palavra de Deus para se manter de pé. Por isso que está escrito lá em Romanos 3:23, todos, aqui está excluindo alguém, todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Então aqui não há desculpa nenhuma. É muito claro o texto dizendo que todos os homens, seja ele um bebê, seja ele um adulto, um velho, todos eles pecaram e foram separados. E o que acontece nesse texto? Davi era um homem que a Bíblia diz que era segundo o coração de Deus. Era um homem que tinha uma certa experiência com Deus. A gente conhece a história de Davi, principalmente em relação àquele homenzinho baixinho de quase 2,40 metros, chamado Gigante. Quando Davi vence o gigante, não é isso? Quase que todo mundo já ouviu falar dessa história. É filme, a igreja prega muito sobre isso. Então Davi tinha essa qualidade. Ele era um homem voltado para Deus, e a ponto de Deus dizer que ele era um homem segundo o seu coração. Ou seja, Davi era uma pessoa que batalhava pelas coisas de Deus, era um homem que buscava Deus. Mas aqui nós estamos vendo que não aconteceu bem isso neste episódio. Nós estamos aqui olhando um ponto fora da curva.
Eu não estou aqui trazendo uma mensagem degenerativa sobre a vida de Davi, mas eu quero colocar aquilo que a Bíblia traz para que Deus não deixe nada encoberto. Lá em Gálatas 6,6 diz assim: não se engane, de Deus não se deve escarnecer. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Alguém já plantou aqui, por exemplo, chuchu e colheu tomate? Plantou cenoura e colheu berinjela? Não. Quando nós plantamos, nós colhemos, e o plantio é facultativo. Você planta o que quer, mas a colheita é obrigatória. Você vai colher o que você plantou. Quando nós encontramos Davi nesta situação, nós pensamos aqui, mas ele era um homem que lutava, que batalhava, ele foi chamado muito jovem para ser rei, e de fato foi. Davi era bem jovenzinho quando, com aquela pedra e uma boleadeira, acertou a testa do gigante e o matou e venceu aquela guerra que Israel travava com os filisteus. Então era um homem de Deus. Mas eu quero chamar a atenção de todos que não basta ser homem de Deus, precisa estar ligado no trono. Jesus disse lá em João 15:7: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será. Então precisa estar ligado no trono, na videira, em Jesus. Então, apesar de Davi ser um homem segundo o coração de Deus, aqui nós encontramos Davi cometendo um adultério. Por isso que a Bíblia fala: todos pecaram e foram separados da glória de Deus. É interessante, no capítulo 6 do mesmo livro de Romanos, e o mesmo versículo, nós vemos 3:23, e agora falando de 6:23, nós encontramos o seguinte relato, Paulo falando aqui aos Romanos: que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Ou seja, a pessoa que faz o mal, o salário é a morte, mas existe algo que se chama o dom gratuito de Deus. O dom gratuito de Deus é a salvação. Lá em Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, mas vem de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, Deus dá de graça a salvação. Mas nós encontramos aqui um homem que tinha uma fraqueza. Davi era um homem sensato, um homem prudente, mas neste dia, o que nós lemos, e aqui é o ponto central desta mensagem, é que nós encontramos Davi fazendo nada. Davi estava à toa. Então aí que mora o perigo, quando nós não estamos nos concentrando na palavra de Deus, ou com a nossa mente voltada para algo útil para o mundo, para a sociedade, nós estamos sujeitos às astutas ciladas do inimigo, aquelas setas malignas que são lançadas nas nossas mentes, para fazermos o errado. Então é preciso vigiar. Davi havia guerreado, o seu trabalho foi muito bem feito, de sorte que a terra de Israel estava calma, estava pacífica. Então ele não precisou mais ir à batalha, porque Davi não fugia à batalha. Sempre que tinha uma guerra, Davi estava lá. Mas o relato que eu encontro aqui, no segundo livro de Samuel, no capítulo 11, diz que ele estava no palácio sem fazer nada. A mente estava tranquila, vazia. E ele levanta-se do seu leito, diz o relato, e vai até a sacada do seu palácio. E quando ele vai à sacada do seu palácio, ele encontra ali uma mulher se banhando. Era uma mulher casada. E os olhos de Davi
cometeram um deslize, ou seja, a concupiscência dos olhos, o desejo dos olhos trouxe a ele a vontade, e a vontade gerou o pecado. Por isso que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Lá em Salmos, é interessante, eu li esse salmo, eu todo ano leio o salmo da minha idade, não é 105 não, é o 66. O 66, 18 diz: se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então quero deixar essa dica para você. Você que tem idade de... O Heitor ainda não consegue ler, né, irmã? Não consegue. Mas eu pode ler para ele, o salmo primeiro. Mas aí você que já lê os salmos inteirinhos da sua idade, né? Quem tem 25, salmo 25. Quem tem o 117, o salmo 117. De sorte que eu li este texto, que se eu atender, e Davi atendeu a iniquidade, o desejo dele sobrepôs aquilo que era preciso fazer. Ou seja, ele deixou de atender a palavra de Deus, deixou de olhar para as coisas santas do Senhor e se voltou para um desejo pecaminoso. O relacionamento entre homem e mulher é perfeitamente divino, mas quando foge aos limites do casamento, ele se torna impuro. E nós vimos aí nos Romanos 3, 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Batseba gerou um filho de Davi. E tem um texto na Bíblia que diz que um abismo chama outro abismo, ou seja, um problema vai gerar um problema. Às vezes uma mentira é obrigada a trazer outra mentira, às vezes trazer um infortúnio dentro do lar. Então a verdade verdadeira sempre será a verdade. E a incredulidade do homem não anula a verdade da palavra de Deus. Ainda que o homem não creia, ela é a verdade. E Davi conhecia a palavra de Deus, tanto é que ele fez muitos salmos. E ele gera esta criança. E agora, numa situação de desespero, porque ele havia cometido um deslize para com Deus e para com o próprio povo, porque havia uma regra: aquela mulher que fosse adúltera deveria ser o que mesmo? Apedrejada. E agora? E agora, Davi, o que você vai fazer? Davi deve ter ficado na noite, ó, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Porque o pecado gera isso, gera em nós um desejo de resolver o problema que nós arrumamos. O plantio é facultativo, mas a colheita é obrigatória. Ele gerou uma criança. O que ele faz? Então aquela mente lançada por setas malignas manda chamar o marido daquela mulher, querendo tapar o sol com a... Você já conseguiu tapar o sol com peneira? Você vai à praia, em vez de você pegar um guarda-sol, você pega uma peneira para ficar assim, né? Sua pele vai ficar toda cheia de purinhos assim, né? Pretos e brancos. Davi manda chamar Urias, que estava na batalha, para vir para o palácio, para ir dormir com sua esposa. Ou seja, ele vai dormir, vai dizer que o filho dele está tudo resolvido. É assim que funcionam as coisas, humanamente falando. Mas as coisas de Deus são diferentes. E Davi então insiste para Urias para sua casa. Mas Urias era um homem leal, um homem bom, um homem decente. Sabe aquela pessoa decente, um homem de caráter, o homem esfera? Já ouviu falar de homem esfera? Sabe essas esferas? Por todo canto que você olha é uma esfera. Não tem duas faces. O homem esfera é assim, é um homem de uma palavra só. Então ele não adianta olhar de qualquer lado, vai ser esfera. Não vai ser assim de um jeito e de outro lado é outro jeito. E Urias era esse tipo de pessoa, homem correto. E ele falou: de jeito nenhum, o povo está em guerra. E dormiu no pé do palácio. Davi começa a desesperar, porque a situação vai agravando. Uma gravidez por si só, ela vai se demonstrar, não tem como. E aí então não restou alternativa maligna do que mandar
Urias morrer na frente da batalha. Este é o homem segundo o coração de Deus. Eu estou aqui dizendo que é um homem que estava sujeito a paixões, ainda que ele fez e se arrependeu, mas ele cometeu esse erro. E quando ele manda uma carta pelas próprias mãos de Urias para que Joabe o coloque na frente da batalha, para que ele morra, e assim aconteceu. O soldado que está na frente em batalha era espada, não tinha nada de arma, era espada, morreu ali na luta. Então Davi pôde assumir a criança e a mulher. Existe alguma coisa encoberta diante de Deus? Eu posso fazer algo que Deus não vai ver? Não. A Bíblia diz que tudo está diante de Deus. A verdade absoluta. Deus conhece todas as coisas. E Davi agora está tranquilo, resolveu o problema, está lá constituindo uma família nova. Eis que veio um profeta chamado Natã e fala para Davi: Davi era um homem que julgava Israel, ele era rei. Um homem tinha uma ovelha, e tinha um outro homem que tinha muitas ovelhas. E esse homem veio, matou a ovelha e comeu a ovelha daquele homem. O que a gente faz com ele? Tem que morrer esse homem, porque ele cometeu, só tinha uma ovelhinha. E aí Natã fala para Davi: você é esse homem, você fez isso. Então Davi percebe o erro e ele começa a jejuar. A criança nasce e a criança adoece, e ele vai jejuando e orando. E eu quero perguntar para vocês acham que aquela criança viveu ou morreu? Eu não vi. Romanos 6,23, que o salário do pecado é a morte. Não poderia sobreviver, era fruto do pecado, e Deus levou aquela criança embora. Davi se arrependeu, tanto é que ele voltou a ser. Mas a casa dele, depois vocês podem ler toda a história e os relatos de Davi, não teve mais paz. Filho que teve incesto com a irmã, filho que foi morto pelo irmão. Aí vocês vão vendo a desgraça. O plantio é facultativo, mas a colheita é obrigatória. Por isso que Deus mandou Paulo escrever aos Romanos: todos pecaram e foram separados da glória de Deus. Quando nós olhamos a situação de Davi, e com esta mulher ele gera um filho chamado Salomão, Deus o constitui por rei. E Salomão, no começo da sua jornada, era um rei que tinha algo especial, não porque ele tivesse especial. E quando Deus aparece a Salomão e diz para ele o que ele quer, Salomão não pediu riquezas para si, mas pediu sabedoria para dirigir o povo. E aí Deus fala: por que você não me pediu riqueza? Eu vou te dar riqueza como nenhum outro homem terá. Ele ofereceu uma festinha e matou 1000 bois, só para você ter uma noção, a festinha que ele ofereceu. 1000 bois ele sacrificou, abatendo naquela festa. Salomão então ergue um templo para Deus, e ele faz uma oração, e Deus ouve a oração. E nessa oração Deus fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, deixar os seus maus caminhos, eu ouvirei a oração, se fizer isso. De Davi nasce um rei que constrói um templo para Deus, e ele tem essa bênção do Senhor. Salomão, um dos homens, o homem mais sábio dele na terra. Só para vocês terem uma noção, uma vez, 2 mulheres, nós estamos falando de crianças hoje, porque Jesus foi apresentado no templo. Hoje a gente apresentou Gael, Heitor Gael.
Então nós vamos falar de mais uma criança. Duas mulheres tinham tido seus filhos e uma delas descuidadamente deitou sobre a criança e a criança faleceu. E aquela mulher se apossou do filho da outra. E é interessante, isso me faz recordar alguns 20 anos, que nós tínhamos a Nathalie, que estava com 3 anos, 4 anos, e nasceu a nossa filha Camille, graças a Deus hoje já fazendo faculdade. Parece que foi ontem, foi apresentada aqui na igreja, como o Gael foi hoje, e foi batizada aqui no pastor das 12 colunas, não me lembro o nome dele, Milton sabe lá. E ela estava dormindo e a Nathalie veio e dormiu por cima dela. E a Morgana levantou desesperada, mas Deus tinha colocado a mão e aquela menina estava viva. Eu vi um relato, parece que uma criança também ficou nos escombros aí da Turquia e teve um evento maravilhoso lá na presença do Senhor. Aquelas duas mulheres tinham tido seus filhos, uma perdeu, e aí começaram a discutir. Ela pegou aquela criança que não era dela e disse: era meu, ela é minha, é meu filho. E aí começou uma briga. E Salomão era o rei que tinha pedido para Deus sabedoria. E aí levam a presença do rei para julgar aquele caso. Imagina você numa situação dessa, duas mães brigando por uma criança. E ela é meu, porque é meu, porque é meu, porque é meu. Salomão falou: tudo bem, pega uma espada, divida a criança no meio, dá metade para cada uma e está resolvido o problema. É claro que Salomão não ia deixar fazer isso. Eu não estou aqui fazendo apologia a sacrifício de criança, não. Mas a ideia era despertar na mãe verdadeira o sentimento materno. De sorte que aquela mãe que tinha perdido o filho, ela disse: então tá, nem teu, nem meu, vamos ficar assim. A mãe verdadeira disse assim: de forma nenhuma, deixa com ela, o filho é dela, fique com ela. Ou seja, dentro do coração daquela mãe ardia o amor maior. Por isso que Deus fala assim: pode uma mãe se esquecer do filho que tanto ama? Não. Todavia, se ela se esquecer, eu não me esquecerei, diz o Senhor. E aí então Salomão, vendo aquela situação, disse: esta é a mãe verdadeira, dê a ela o filho. Então, deste adultério de Davi surge um rei que Deus abençoa na forma de resolver problemas também. Mas o que nos chama a atenção maior neste texto, e eu quero deixar isso claro, é justamente a nossa mente. O inimigo, ele não pode penetrar aqui dentro se eu não permitir. Ele não tem esse poder, é diferente de Deus. Deus sabe o que eu vou pensar daqui a pouco. Deus sabia que eu traria esta mensagem hoje, já antes da eternidade, porque Deus conhece todas as coisas. Deus sabe o que eu vou pensar daqui 5 minutos, 10 minutos amanhã. O inimigo não. Mas Deus deu condição a ele de lançar os seus dardos inflamados, ou seja, são mensagens às vezes subliminares, são às vezes pensamentos que nos levam a querer pecar contra Deus. E o momento mais ideal que ele encontra é quando eu não estou fazendo nada. A minha mente está vagando. E aí então as setas vêm e penetram. Foi o que aconteceu com Davi. Ele estava tranquilão lá, né? Ele podia ir lá: deixa eu olhar aqui no Waze como é que está a guerra lá contra os filisteus. Deixa eu olhar aqui no meu, como é que é o nome do seu produto aí, pastor Cláudio? O iPad. Deixa eu ver aqui no iPad como é que está a batalha lá. O drone, manda o drone. Não tinha nada disso na época, mas ele podia mandar mensageiros, ficar lá no palácio: vamos lá ver, se tiver um índio, me avisa que eu vou lá. Não, ele estava dormindo, ele estava ocioso. E a mente vazia é perigosa. Em Oséias 6,3 diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Da novela das 8, é óbvio que Deus está falando aqui, né?
Não é do jogo de futebol Corinthians e Palmeiras. Não, é da palavra dele. Quando nós não conhecemos a palavra de Deus, o inimigo aproveita essa brecha e lança setas. E aí nós caímos. Então é importante nós atentarmos para aquilo que a gente está fazendo. O tema da mensagem é cuidado com o que você faz. Porque se nós não atentarmos para o meu dia a dia, eu levanto de manhã, eu leio 2 versículos. Eu pego meu celular, entro na Bíblia, aparecem 2 versículos, um do Velho e um do Novo Testamento. Graças a Deus, já há 4 anos eu venho fazendo isso. E aí algum versículo me chama a atenção, eu clico nele, bênção da tecnologia, né? Eu gosto ainda desse livrão aqui, viu, irmãos? Eu gosto muito. Mas a tecnologia ajuda. E aí ele me leva ao texto da Bíblia que eu quero ler. Meditar. Lá no Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita 2 minutos por dia. Não, irmão? 2 horas, desculpa. Não. Quanto tempo? De dia e de. Aí a pessoa que medita dia e noite neste livro tem a oportunidade de ter a sua mente vazia? Você cria uma couraça, uma blindagem, de forma que é impenetrável a seta maligna. Não vem no seu pensamento. Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então você está coberto pela palavra de Deus. Amém? Aqui está a sombra do Onipotente. Aquele que habita, aquele que mora no esconderijo de Deus, está garantido. Peste alguma chegará à sua tenda, mortandade não te alcançará, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por isso a importância de conhecer a palavra de Deus. Quando Moisés, desculpe o linguajar chulo, está com as 10, estica as canelas lá no Monte Nebo, Josué é constituído no seu lugar. E aí ele recebe de Deus uma orientação. Tão somente se esforça e tem muito bom ânimo. Medita no livro desta lei dia e noite, para fazer tudo conforme nele está escrito. Então prudentemente te conduzirás. Aí no Deuteronômio 5,33 está escrito: andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso, para que vivais, bem vos suceda e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Amém? Do que eu tenho que guardar? A minha mente, são os meus olhos, a minha mão, a minha boca, porque são essas coisas que trazem a maldição. Davi estava fazendo nada e arranjou o que fazer, arranjou para a cabeça. Arranjou para a cabeça. Devia estar batalhando, não, estava lá ocioso. E o ócio gera isso. Então lembre-se, quando você estiver em casa, não tem nada para fazer, põe o louvor, adore a Deus, dobre o joelho no seu quarto e ore ao Senhor. Ou, mais do que tudo, pegue seu celular, pegue a sua Bíblia e leia. Aprenda a palavra de Deus. Ele é a arma poderosa que destrói toda a ação do inimigo. Estava vendo uma mensagem de Billy Graham. Billy Graham foi um pregador das épocas dos anos 40, 50, 60, ele faleceu há pouco tempo. Tinha uma artista chamada Marilyn Monroe. Era uma artista dessas glamourosas daquela época. E Billy Graham foi lá visitá-la.
E falou do amor de Deus a Marilyn Monroe, aquela atriz de Hollywood. E ela falou para o Billy Graham que ela não precisava do Deus dele. Naquela noite aquela mulher morreu. Elis Regina chega na sua casa em junho, em janeiro de 81. A grande maioria da mulher nascida aqui só para propósito, 81. Já era Gugu? Ele era. Chegou para o porteiro e disse assim: hoje eu não estou nem para Deus. Às 10 horas da manhã aquela mulher morreu. Uma cantora que tinha uma voz muito linda. Ao meio-dia eu ouvi a notícia lá em São Bernardo, que eu estava visitando aqui. Coloquei no rádio. Não podemos esquecer que Deus é quem comanda todas as coisas. Todas as coisas estão debaixo da vontade dele. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele conhece, sabe e está em todo lugar. Então vamos tomar a armadura de Deus, como diz lá em Efésios capítulo 6, tomando o capacete da salvação, o escudo da fé, para nos fortalecermos e não deixar que a ociosidade do dia a dia nos leve para um ato como este de Davi ou outro qualquer. Porque a Bíblia é clara lá em Hebreus 12:14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É uma demonstração para os nossos dias, é uma demonstração para que nós sejamos filhos. Jesus está às portas. Hoje as coisas estão caminhando a passos tão largos que o raiar da trombeta e que ele vai voltar para buscar o seu povo é eminente. Muitas pessoas acham que não, mas esperem e verão. A geração está pronta para o arrebatamento. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos pensando? Qual é o meu dia a dia? O que eu faço? Como eu ajo? Como eu ajo no meu serviço? Como eu ajo em casa? Como eu ajo no meu, na minha família? Na rua, no metrô, no trem, no avião? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Jesus falou em João 10:10: o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então o versículo que nós abrimos esta mensagem hoje é: todos pecaram e foram separados da glória de Deus. Esta é uma verdade absoluta, mas a verdade se desdobrou em bênçãos, porque diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. E o pastor Cláudio já citou João 14,6: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Preste atenção que o caminho é artigo definido masculino. Eu não sou um caminho, eu sou o único. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Qual que é o caminho que leva a Deus? É a igreja Manaim que leva a Deus? Não. Só Jesus leva a Deus. Amém? Então não deixe a sua mente devagar. Pense nisso. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ele quer que nós habitemos com Ele para sempre no céu. Mas depende de nós, porque isso Ele já fez, abrindo ali na cruz do Calvário esse caminho da vida eterna. Vamos ficar de pé, por gentileza. O Senhor nos levou nessa meditação dessa noite, que a nossa mente tem que estar voltada para Ele. E é para Ele e somente para Ele. Eu não posso desejar outra coisa senão estar ao lado de Deus, porque é a fortaleza segura, é a rocha eterna. Jesus falou lá em Mateus: o homem que ouve estas
palavras e as pratica, eu vou assemelhá-lo a um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha, no qual vem o vento, vem o rio, bate e não derruba. Mas aquele que constrói a sua vida, não observando esta palavra, é um homem imprudente, constrói a sua casa sobre areia. Agora em Ubatuba tinha muita areia, não tinha? Muitas casas foram embora ali, não foram? Então, dependendo de onde constrói, realmente a erosão vem e leva embora. Então, por isso, o homem tem construído a sua vida, a sua morada, através da rocha eterna chamada Jesus. Curva a sua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer por esta oportunidade de trazer esta mensagem.